e vamos compartilhar o livro. Muito bem. Estão fazendo os exercícios? Pouquinho, ó, tá vendo? Ó, tem 100 exercícios esse livro, fora a parte do Enem. E eu deixei vocês fazerem apenas 1/4 dos exercícios. Isso é muita bondade no meu coração. Isso mesmo, né? Muita bondade. Deus abençoe você, professor. Eu levei em consideração ali ó, o fato de alguns alunos estarem fazendo recuperação essa semana, o fato de que vocês têm outras atividades para entregar, não é só física, mas lembrando aqueles que querem, né, ser os diferentes aí da história, que querem ser um pouco melhor ainda, né, melhorar mais do que já está bom, né? Já está bom e quer melhorar ainda. Então, os outros exercícios estão aí para serem feitos. Façam, podem tirar dúvidas, perguntar para mim. Se precisar da resolução, eu mando. Fiquem à vontade. Até o terceiro ano, final do terceiro ano, vocês vão sofrer... desculpa, falei alto agora, né? Vocês vão estudar muito ainda. Então, vamos lá. Capítulo 6. Composições de movimentos. Ô, João, Bocalão, vou perguntar pro Bocalão agora. Bocalão. Firme e forte aí? Aí, rapaz. Quando aparece lá o título, composição de movimentos, você já imagina o quê? Peraí, meu microfone, o negócio está muito baixo aqui para mim. Vai, fala de novo, fazendo um favor. Imagino que vai explicar como que os movimentos são compostos. Isso aí, garoto. Nesse sentido mesmo. No caso daquele avião ali, ó. Repare bem. O avião, o maior, né, lógico, ali, está abastecendo ali o caça, né, o aviãozinho ali menor. Isso é possível graças à nossa tecnologia que nós temos aí hoje. Mas, para acontecer essa situação ali, né, nós temos que levar em consideração os movimentos que tem ali. É uma composição de movimentos. É o movimento dos dois corpos, no caso, os aviões ali, o maior e o menor. E ainda nós temos que levar em consideração o vento, né? Porque eles estão ali se deslocando, mas pode ter a movimentação das moléculas ali de ar, né? Ou seja, conhecido como vento. O vento pode estar ali fazendo com que esses aviões se desloquem ali lateralmente também. Então, nós vamos analisar esses tipos de movimento. Olha, um barco atravessando um rio, tem o movimento da correnteza ali, de arraste da correnteza, e o movimento de travessia do rio. O avião, como está o caso ali, o avião, quando ele está se locomovendo aí, tem o deslocamento dele em relação ao solo, mas tem um deslocamento dele em relação também ao vento, porque o vento vai estar fazendo com que ele se desloque. Toda a camada de ar é deslocada sobre a superfície da Terra. Então ele tem que fazer uma compensação ali para não mudar a sua trajetória de voo. Então, a introdução do capítulo diz lá, né? Se um lugar é movido, seja o que for colocado ali dentro, move-se com ele. Então é isso que Newton disse, né? Se um local se move, tudo que está com ele, dentro dele, vai se mover junto. Então, se você está aqui sobre a superfície da Terra e a Terra está em movimento, você se movimenta com ela. Se você está dentro de um carro e o carro está se movimentando em relação à superfície, você também está se movimentando junto com esse carro. Se você está dentro de um barco, você se movimenta junto com o barco. Se você está num avião, você se movimenta junto com o avião. São situações do dia a dia aí. Então ele diz lá, o movimento é relativo, como nós já estudamos em capítulos anteriores, e em diversas situações o deslocamento de um móvel pode ser composto da soma de outros deslocamentos em relação a diferentes referenciais. Então agora é muito importante ali, os cálculos da física geralmente não são, né, na física do ensino médio, os cálculos em si não são tão difíceis.
na maioria das vezes. Porém, a interpretação é o que exige mais de vocês. Vocês têm que saber interpretar os exercícios, o que o exercício está pedindo. E nesse caso aqui desse capítulo, vocês têm que ficar bem atentos ao referencial. O movimento tal, mas o movimento em relação a quê? Então, nós temos que prestar bastante atenção nos observadores, né, nos pontos de referência. Então, ele diz lá assim, ó. Um exemplo é considerar a velocidade da correnteza de um rio durante a travessia dele por um barco. Ou ainda, né, ali, a do vento durante o voo da aeronave. Ou mesmo a Estação Espacial Internacional durante o acoplamento de uma nave. Aí, depois, nesse parágrafo ali do meio, ele fala sobre o que eu comentei ali no início, né? O acoplamento ali de um avião com o outro para fazer o abastecimento durante o voo. Então, eles fazem o treinamento, um treinamento de guerra, é claro, ali, né? Para fazer o abastecimento dessas aeronaves durante o voo, para o cara perder o menor tempo possível ali, pousando a aeronave e voltando a decolar novamente. Então, ele abastece durante o voo. Então, ele fala no último parágrafo, né? No processo de transferência de combustível é utilizado um tubo que pode se estender e se retrair hidraulicamente dentro de uma haste rígida ali, mas com fixação, né? Resumindo ali, ele está dizendo assim que é possível fazer esse acoplamento, a haste é firme, mas ela pode diminuir o seu tamanho e ela pode movimentar-se para cima e para baixo também, facilitando ali, porque se um avião e o outro, eles vão ter uma diferencinha entre o movimento ali, entre o movimento de um e outro. Eles não conseguem manter-se estáticos ali em relação um ao outro. Eles sempre têm um movimento em relação um ao outro. Então, ele precisa dessa flexibilidade ali para poder dar certo este abastecimento durante o voo. As perguntas do capítulo são: qual é aproximadamente a velocidade da aeronave que está sendo abastecida em relação àquela que abastece durante o processo de reabastecimento? Então, ele quer saber qual é a velocidade aproximada de uma aeronave em relação a outra. E qual seria a situação que corresponde ali no caso de automóveis? O professor Cadu chegou aqui, acho que ele quer dar um recado. É o primeiro ano? É. Fala para ele que 6 horas tem plantão de matemática. Ok. O professor Cadu está aqui e ele disse que 6 horas fará um plantão de matemática. Isso. E quem estiver na prova de espanhol, ele espera daí o pessoal sair da prova de espanhol lá para poder explicar. Então, não fiquem com dúvidas. Fiquem com o Cadu. Isso, ó, mais um detalhe aqui, viu? Caduzinho está aqui do lado aqui falando para mim que é para quem vai fazer a recuperação. Tem muitos alunos ou não? Matemática, eu acho que 50%, né, da sala. Tá. Então, quem for fazer ali o tira dúvidas com o Cadu, já leva uma questão, cada um escolhe uma para poder ele resolver. Ele falou que não vai ficar fazendo lá à toa, não. Tem que levar uma para ele já. Fala assim, eu quero que resolva o exercício tal da página tal. Se vocês já sabem tudo da parte dele, vocês podem levar da minha parte lá de matemática que ele resolve também. Das duas, tá? Ele falou. E se quiser pedir dicas também da prova também, é só falar com ele. Só que a minha parte eu não fiz ainda, eu vou fazer hoje. A minha parte da prova de matemática eu vou fazer hoje, tá? Mas pode perguntar para ele que ele já sabe. Combinado? A Raíssa Leite só tá que come também ali, ó. Meu Deus do céu, esse povo come, hein? Quando voltar para a aula presencial, vocês vão falar, nossa, que saudade, em casa eu podia ficar comendo toda hora. Esse povo dá um trabalho danado, hein? Por isso que os pais falam assim, os pais não veem a hora que os alunos voltam para a escola, eles não param de comer. A despensa fica vazia toda semana tem que ir no mercado reabastecer. É, Lívia, é verdade. Situação tá crítica nessa fase de vocês aí, é o dia inteiro comendo. Aí depois que passa dos 30, igual o Cadu, ou o Cadu não passou ainda, igual eu, né? Depois que passa dos 30, aí começa a maneirar um pouco, come menos, né? Porque já não consome tanta energia aí, né? Então aí, bicho pega. Combinado, pessoal? Ninguém fala comigo, cara, eu fico falando sozinho. Sinto uma falta de ouvir eles.
Combinado, Verdade, professor. Combinado, Beleza. professor. Valeu, então. O Cadu já veio aqui, deu o recado, já foi embora também. Eu gosto de ouvir vocês, gente. De vez em quando alguém fala assim, oi, professor, tudo bem? Aí já fico feliz. Dar aula sozinho é tão triste. Vamos lá. Arrastamento. O que seria esse arrastamento? Então, para fazer o estudo dos movimentos aí, nós vamos analisar ali um primeiro exemplo de uma balsa, tá? O deslocamento da balsa ali em relação ao rio, em relação à margem do rio. Então, ele diz aqui no início, né, ó, existem diversas situações práticas nas quais um móvel encontra-se em movimento em relação a um referencial. E este, por sua vez, movimenta-se em relação a outro referencial. Imagine, você está numa balsa e você se movimenta dentro da balsa. Ou você está em um ônibus e movimenta-se dentro de um ônibus. Então, em relação ao ônibus, você está se movimentando. E aí uma outra pessoa, fora do ônibus, em algum local na rua ou na margem de um rio, observa você movimentando-se dentro do ônibus ou dentro da balsa e observa se a balsa movimentando ou o ônibus se movimentando em relação ao solo. Olha que louco, né? Mas é isso que acontece. Então, Alô? Oi? Você é administradora de novo? Não, era a Raquel, mas o professor voltou. Ah, Opa. ai, não sei o que aconteceu. Ih, o professor sumiu. Eu fiquei muito sem entender, ninguém tava falando nada. Eu também, Gente, já era tava minha indo internet. Eu reiniciar falei, oxi. a internet. Eu passei por um lado Eu pra falei ver se assim, alguém não, tava, só o tipo... professor travou. Eu também. Ah, que dó. Ai, Então... Vou aproveitar e vou comer mais um pouquinho. Ele já chegou, Lívia. Onde ele que ele tá? Que eu não vi. Ai, ele tá aparecendo aqui pra mim. Só a fotinha dele. Alguém presente nessa aula está me prestigiando? Se sim, levante as mãos. Obrigado. Não sabia se está funcionando aqui também. Tati, sai do celular. Tá todo mundo no celular. Tô respondendo o professor, falando que ele saiu. Natália, ninguém tá no celular. Só você, tá?
Eu tô falando pro professor, ok, prof. Mas aqui tá falando que você tá online no Instagram. Então você também tá? Lívia, sabe nem forçar. Gente, o professor tá ali, mas. Ele tá aqui? Então, eu tô falando, Não, ele tá ó, aqui. ele tá ali, ó. Tá a foto dele ali. A foto. Ele tá, não mas ele no falou que a internet O meu não caiu. tem a foto. Passa pro lado. Tava ligado. Que foi? Você não viu? Só lamento, então. Cadê o professor Odair? Tem alguém me escutando? Sim. Faz o sinal. Gente, não esqueça que tá gravando, tá? Stamattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. Ho trovato il passo. Arcano, vanifia. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano. Deixa a Leila depois entrar aqui. Meu Deus. Olivia, atrás, olha o Fred Krueger. Ai, meu irmão tá aqui, gente. Lívia, quem é esse homem de Vigiano? Lívia, quem é esse homem atrás de... Vamos lá, né? Então, eu estava falando aqui sobre o deslocamento ali de uma balsa, né, no rio, mas ele chama ali de arrastamento ali, este movimento. Então, ele fala assim, ó, o que é esse arrastamento? Quando nós temos dois pontos ali, dois referenciais, e se analisa o movimento desse corpo em relação aos dois referenciais. Então, ele diz aqui, ó, nesse caso, um móvel fica sujeito a dois movimentos simultâneos. A composição dos dois movimentos resulta em um terceiro e ele obedece o princípio de simultaneidade de Galileu. Então, esse princípio de simultaneidade de Galileu diz lá. Vou pegar a canetinha aqui. O movimento, esse aqui, ó. O movimento de um corpo pode ser obtido como resultado da composição de outros movimentos realizados simultaneamente. Vejamos quais são. Relação entre os deslocamentos. Então, aqui, imagine, uma pessoa está no ponto P e ela quer fazer o seu deslocamento, né, se deslocar até o ponto P2. Então, observe que essa pessoa está se deslocando aqui, ó, do P1 até o P2. Porém, o barco, a balsa, né, ela se movimenta em relação ali às margens do rio, porque ela está indo de acordo com a correnteza ali do rio.
Então, observe o movimento. Olha realmente o que acontece. A pessoa se movimenta do ponto P1 até o P2, mas o rio se movimenta aqui, ó. Esse deslocamento. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então, o que eu quero que vocês analisem, os dois movimentos são esses aqui, ó. A pessoa se movimenta de P1 até P2. E ela chama isso de ΔR PA, de P para A, né? No caso aqui, ele fala que é uma situação aqui dentro da balsa, né? Um movimento entre os pontos P dentro desse referencial aqui, o referencial A. É uma variação de movimento em relação aos pontos P1 e P2, né? Do ponto P1 até o ponto P2. E o referencial é o A. Esse referencial A aqui é a balsa. E aqui existe um deslocamento do ponto P2, né, até P2 de novo ali, né, mas é esse deslocamento aqui acompanhando o rio, que ele chama de variação R do A, né, esse A aqui é o deslocamento da balsa A em relação ao ponto B. Então, observe que a primeira variação era o quê? Uma variação entre os pontos P em relação à balsa A. A balsa é o primeiro referencial. E depois nós temos um deslocamento da balsa em relação à margem B do rio, que está lá em cima, ó, a margem B. Então, é um deslocamento da balsa A em relação ao referencial B. Então, a pessoa se desloca em relação à balsa, então ela tem um referencial, o referencial dela é a balsa, o deslocamento dela em relação à balsa. E a balsa, que é o referencial, também se desloca em relação a outro referencial, que é o referencial à margem ali, o ponto B. Com isso, nós temos dois deslocamentos simultâneos, né? Nós temos o deslocamento que vai de P1 até P2 e o deslocamento ali em relação à margem do rio. Pessoal, só para relembrar, deslocamento é vetorial, né? Nós falamos o quê? Nós temos que colocar o modo, a direção e o sentido. Então, o primeiro vetor aqui, ó, deslocamento de P1 até P2, primeiro vetor. E depois nós temos o deslocamento em relação à margem do rio, que muda ali, né, a posição da balsa. Então, nós temos o deslocamento DR ali, né, ΔR, de A para B. Então, dois deslocamentos. O que eu devo fazer quando eu tenho dois vetores? Eu faço a soma vetorial. E para fazer essa soma vetorial, o vetor resultante é um vetor que pega do ponto inicial ali, do começo do deslocamento, até o ponto final da observação, que é o P2. Então, ele vai de P1 na balsa aqui, no primeiro momento da balsa, até o ponto P2 no segundo momento da balsa. E aí ele chama isso daqui de ΔR P, é o movimento, né, o deslocamento de P em relação à margem do rio. Vou apagar de novo aqui e vou explicar novamente, que isso aqui é a parte essencial da explicação é essa. Esse primeiro deslocamento aqui, ó, ΔR PA. Isso daqui, qual o deslocamento que é esse? Esse é o deslocamento da pessoa em relação à balsa. A balsa é o referencial. Então, esse é o deslocamento da pessoa ali em relação à balsa. Depois, aparece aqui, ó, ΔR AB. O que é isso? Isso é o deslocamento da balsa, da pessoa junto com a balsa, em relação à margem. Então, é o deslocamento da pessoa ali, perdão, é o deslocamento apenas da balsa, é o deslocamento da balsa em relação à margem. Então, o primeiro aqui, deslocamento da pessoa em relação à balsa. Segundo, deslocamento da balsa em relação à margem. E esse último aqui é o que, então? Esse último aqui é o deslocamento da pessoa em relação à margem do rio. Conseguiram acompanhar aí? Deslocamento da pessoa em relação à balsa. Deslocamento da balsa em relação à margem. Quando eu somo esses dois vetores, eu faço essa soma vetorial, eu encontro quem? Eu encontro o deslocamento da pessoa em relação à margem do rio. Então, nós temos aqui que o deslocamento ΔR AB, que perdão, B, esse deslocamento aqui da pessoa em relação à margem do rio é igual à soma do deslocamento da pessoa em relação à balsa, mais o deslocamento da balsa em relação à margem do rio.
Então, é uma soma vetorial. Eu somo os dois vetores menores ali e obtenho o resultante, que é o que o exercício estava pedindo aqui. Então, vamos ali. Aí ele mostra aqui, ó, que é uma soma vetorial. Ele mostra o que acontece aqui, né? Ó, eu tenho lá Balce em relação à margem, Balce em relação à pessoa, e eu posso fazer de forma direta aqui, margem em relação à pessoa. Então, é o que está mostrando aqui nessa equação. A soma vetorial de dois deslocamentos resulta em um deslocamento resultante ali final. E se vocês observarem aqui, ó, vou destacar aqui ao lado. O primeiro deslocamento, ele falava assim, ó, deslocamento P em relação a B. Perdão, isso aqui é o deslocamento final, resultante, né? Esse deslocamento P em relação a B é o deslocamento de P em relação a A, mais o deslocamento de A em relação a B. Essas siglas aparecem aqui, ó, embaixo, no índice. Isso daqui é uma regra, é uma soma vetorial em cadeia, é chamado de soma vetorial em cadeia. Por que cadeia? Porque daí esses dois no meio aqui, ó, para eu chegar no resultado final, ó, ele está falando assim, ó, eu faço um deslocamento de P em relação a A e depois um deslocamento de A em relação a B. Então, eu anulo esse deslocamento aqui, ó, do A aqui, e sobra quem? Sobra o P em relação a B. É o resultado final. Por isso que é em cadeia. Vou mostrar isso daqui na página seguinte. Ixi, cadê meu livro? Sumiu. Espera aí que eu tenho que atualizar a página. A internet caiu geral aqui, gente. Aí atrapalhou tudo. Ok, então agora abriu. Então é isso que ele está mostrando aqui, ó. Ele fala assim, mas professor, se tivesse mais deslocamentos de acordo com o referencial, então ia aparecer isso daqui, ó. Dá um zoom aqui. Ia aparecer essa sequência, ó. Vamos dizer que eu quero saber qual é o deslocamento do ponto P, né, em relação ao referencial D. Então, eu quero saber isso aqui, ó, P em relação a D. Mas daí ele tem vários deslocamentos ali de acordo com os referenciais que estão no problema. Então, ele diz assim, olha, imagine que eu tenho um deslocamento de P em relação a A, depois o A se desloca em relação a B, o B se desloca em relação a C e o C se desloca em relação a D. Isso daqui é uma soma em cadeia. O que interessa aqui, então, ó, eu posso eliminar o A com o A, o B com o B e o C com o C. Sobra quem? Sobra o deslocamento de P em relação a D. Por isso que o vetor resultante é isso daqui, ó, P em relação a D. É uma soma vetorial ali, ele fala que é uma regra, aqui, ó, regra da cadeia do movimento relativo. É a regra da cadeia. Quem for fazer engenharia aí e tal, na física, existem outras regras da cadeia também para derivadas. Eu espero que vocês que vejam isso na vida e se deem muito bem ainda. Tem muitas coisas no cálculo de derivadas e integrais no cálculo. Cálculo é uma maravilha, né? Tomara que todos vocês, em metade, façam engenharia para poder ver isso daí. E depois nós compartilharmos das mesmas ideias. Ok, deixa eu apagar aqui. Agora, olha que interessante, né? Apenas dois corpos, né? Não tem outro referencial ali no meio. Ali. São dois referenciais apenas, o carro e o poste. Então, o carro, ele tem seu movimento ali em relação ao poste. E quem está dentro do carro, cara, em você, dirigindo o carro a 100 km por hora.
Aí você está se movimentando ali, você está dentro do carro. O carro é o seu referencial ali, né? É o seu ponto de referência. Então, quem está se movimentando para você? O carro ou o poste? O poste. Isso. Aí a Luísa Carreão está lá, escoradinha no poste, esperando o ônibus para ir embora. De repente a Karen passa com o carro ali, rápido. Nem olha para ela e nem dá carona. E aí, quem está se movimentando ali em relação a quem? Para você. Para você, Luísa, quem vai estar se movimentando? O poste ou o carro? O carro. Então, depende do referencial, certo? É o que nós vimos até agora. Então, por isso que aparecem essas duas situações aqui, ó. Eu tenho lá, ó, variação, né, do deslocamento. Se for aqui, ó, o carro em relação ao poste. Então, o carro em relação ao poste está aqui, ó. Eu tenho um deslocamento, deixa eu marcar aqui. Esse aqui, ó. Do carro para o poste, CP ali. Mas se eu tenho do poste em relação ao carro, eu tenho o PC. Se eu faço uma soma aqui, desses deslocamentos, eu tenho o quê? Eu tenho zero. Então, se eu somo lá, delta... Tá aqui embaixo já, eu vou mostrar para vocês. Mais fácil. O que ele está dizendo aqui nesse textinho aqui, ó, deixa eu pegar lá depois do exercício aqui, ó. O que eu quero falar para vocês já está escrito aqui, é que ficou separado por um exercício aí. Ele quer mostrar isso aqui, ó, essa relação do poste e do carro. Ele fala assim, ó, o deslocamento, imagine, você quer calcular o deslocamento do carro referente ao próprio carro, né? Então, isso vai ser zero. Por que isso vai ser zero? Porque o deslocamento aqui do carro em relação ao poste, porque o deslocamento carro em relação a carro, como eu tenho dois referenciais ali, eu vou colocar lá o carro em relação ao poste mais o poste em relação ao carro. Mas isso vai ser igual a zero, ó. O carro em relação ao carro, ele não se movimenta. Se o carro é o próprio referencial, ele não se movimenta. Para falar que um carro está em movimento, ele tem que utilizar outro referencial. Então, se o referencial do carro é ele mesmo, então o deslocamento dele ali, vetorialmente, é zero. Com isso, naquela situação ali, eu tenho lá a soma vetorial do carro em relação ao poste com a soma vetorial do poste em relação ao carro, dá zero. Logo, a variação o deslocamento do carro em relação ao poste vai ser positivo e o deslocamento do poste em relação ao carro vai ser um valor negativo. Um é igual ao outro, mas no sentido contrário. Eles são iguais em modo, mas sentido contrário. Deixa eu voltar lá. Então, aparece lá, ó. Se vocês observarem o vetor, se vocês observarem o vetor ali, ó, são vetores iguais, né, módulos iguais, mesma direção, mas sentidos opostos. Logo, quando eu somo esses dois vetores aqui, dá zero. É isso que ele está dizendo através da fórmula. Volta aqui. Isso. Através da fórmula ali. Aqui. Então, essa formulazinha que aparece aqui embaixo é em relação lá ainda ao deslocamento do carro em relação ao poste. Ok, aqui aparece um exercício para vocês depois estarem usando como exemplo aí para fazer os exercícios lá do Aplicando Conhecimento. Ele diz lá, uma balsa movimenta-se com velocidade constante de 8 metros por segundo em linha reta paralela ali em relação a margens do rio. Um passageiro se desloca transversalmente em relação à direção de movimento da balsa, né? Então, um movimento transversal ali. Aí ele fala lá ainda, ó, com velocidade também constante de 6 metros por segundo em relação à balsa. Em um intervalo de tempo ali de 5 segundos, determine o módulo do deslocamento do passageiro em relação à balsa. Então tá aqui, ó. O passageiro se desloca ali 6 metros por segundo. Depois de 6 segundos, ele vai deslocar quanto? Ele vai se deslocar 30 metros. É isso daqui, ó. Essa primeira situação é a resposta do item A. O deslocamento do passageiro em relação à balsa. Aí depois, no item B, o módulo do deslocamento da balsa em relação à margem do rio. Agora é o deslocamento da balsa em relação à margem do rio. A balsa se desloca nesse tempo aí, de 5 segundos, como ela está ali a 8 metros por segundo, ela se desloca 40 metros descendo o rio. E o último deslocamento, ele pergunta, né, qual é o deslocamento lá? O módulo do deslocamento do passageiro em relação às margens.
Então, ele vai somar os dois deslocamentos. Deslocamento da pessoa em relação à balsa, deslocamento da balsa em relação à margem do rio. Dois deslocamentos, dois vetores. E quando vocês fazem essa soma, aparece isso aqui, ó. Um triângulo retângulo. Como que eu faço ali, então, para encontrar o valor da resultante? Utilizo que fórmula? Pitágoras. Pitágoras, muito fácil, né? Ó, que delícia, Pitágoras. E aí ele tem um deslocamento de 50 metros. Como a aula ficou perdida aí durante alguns minutos, eu vou ter que iniciar com o segundo ano. Infelizmente, eu fiquei pouco tempo com vocês hoje. Muito triste quando eu fico muito pouco tempo com vocês. Só deu para explicar essa primeira parte aqui. Eu queria explicar mais. Então não precisa chorar, João. João? Chora não, João. Eu volto. O João foi embora e me abandonou? Deixa eu ir. Professor, não irei chorar. Então tá bom, João. Cadê o Vitor? Vitor também não fala nada, viu, Vitor? Não chora não, que amanhã eu estou de volta. E amanhã... Vitão, não chora não. Beleza, professor. Boa, Vitão, é isso. Então. Pessoal, Cara, se vocês quiserem fazer os primeiros, é muito fácil os primeiros exercícios. Nossa, até o bebezinho dormindo sonha com esses exercícios e resolve ele, de tão fácil que é. Ó, os primeiros exercícios desse capítulo, porque eu vou pedir para vocês ir fazendo ali já, para ir adiantando já. Ó. Os primeiros exercícios ali eu já até fiz aqui. Enquanto eu estava preparando a aula, eu fui resolvendo esses aqui. Vocês podem fazer ali a primeira página, 75. Numa boa, só com essa explicaçãozinha do início ali, já dá para fazer essa primeira página para ir adiantando para vocês, porque depois eu vou pedir isso como trabalho. Combinado? O que ele falou aí que eu não entendi? O Guilherme. Eita. Professor, eu não fiz nem os que é para amanhã ainda. Não, eu não vou obrigar isso daqui. Eu tô falando assim, para quem quer entender o conteúdo, pode ir fazendo já. Isso daqui vocês vão ter que entregar semana que vem. Beleza. Beleza? Tchau, pessoal. Até. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau. Até amanhã. Tchau, Pro.